Olá, bem-vindos à nossa análise de hoje. Vamos explorar um conceito que, nossa, atravessa milênios, culturas e religiões, o ascetismo. A gente está com um estudo teológico aqui em mãos que investiga essa prática complexa. Exatamente, um material bem interessante para a gente discutir. Isso, nosso objetivo aqui é desvendar o que realmente significa ascetismo, sabe? Essa ideia de abrir mão de prazeres para buscar algo transcendente. De onde vem isso? E, o mais importante, como essa prática se encaixa ou, entra em atrito com diferentes visões de mundo. Uhum. Vamos dar uma atenção especial ao cristianismo, conforme a análise da nossa fonte, claro, mas também vamos navegar um pouco pelas perspectivas do islamismo, judaísmo, hinduísmo e budismo. É um panorama bem amplo. Certo. Vamos mergulhar nisso, então. A noção de renunciar a coisas boas, a confortos, talvez até a necessidades básicas para atingir um estado espiritual elevado. Parece, assim, meio contraintuitivo hoje em dia, não? Talvez até radical. Vamos ver como o nosso material de base aborda essa ideia. Com certeza, é uma prática que desafia muito a nossa lógica atual de busca pelo bem-estar, né? Totalmente. Para começar, o básico. O que é ascetismo? Como o estudo define? Bom, a definição que ele traz é essa prática deliberada de renunciar a prazeres. E aí inclui tanto os físicos quanto os psicológicos, tá? Ah, interessante. Não só os físicos. Isso. E a meta pode variar bastante. Pode ser buscar perfeição moral, equilíbrio espiritual, iluminação, ou, sei lá, uma conexão mais profunda com o divino. A ideia central, segundo o texto, é que essa abstenção, essa renúncia, purifica a alma. Entendi. Purificação pela renúncia. E a própria palavra já nos dá uma pista. Vem do grego asketikos, que originalmente tinha a ver com exercício, treino. Tipo treino de atleta mesmo. Sério? Não sabia dessa origem. Pois é. Depois ganhou essa conotação espiritual, mística, sabe? E o ismo, no final, transforma num sistema. Então é um sistema de práticas focado na autodisciplina espiritual pela renúncia. E um ponto comum em muitas dessas tradições, como a fonte aponta, é uma certa desconfiança do mundo material. Ah, o mundo material como problema. É visto como fonte de distração, sofrimento ou até pecado, dependendo da vertente. E a origem? De onde surgiu essa ideia? O estudo consegue apontar um lugar, uma época? Olha, o estudo é bem honesto quanto a isso. Diz que é difícil cravar uma origem única. É algo que parece brotar em diferentes lugares e épocas. É bem antigo mesmo. Então não tem um marco zero. Não um consenso, pelo menos. Há quem aponte para a Índia antiga, ali pelo século 6V antes de Cristo, com o budismo e o jainismo começando a florescer, né? Que tem elementos fortes de renúncia. Faz sentido. Mas outras hipóteses sugerem raízes ainda mais antigas, talvez no Egito antigo, sacerdotes se retirando para o deserto para meditar, essas coisas. O interessante é que, não importa muito onde, essa busca por melhorar espiritualmente pelo autocontrole, pela renúncia, parece ser um impulso humano que aparece e reaparece. Fascinante isso. Bom, aqui a coisa fica particularmente interessante, né? Pelo menos pela perspectiva do nosso material. Como o ascetismo conversa com o cristianismo. O estudo descreve práticas ascéticas na história cristã, às vezes inspiradas em Jesus, como busca por santidade. Mas a análise teológica específica que o estudo apresenta classifica a base do ascetismo como errônea. Isso me chamou a atenção. Por que essa tensão toda? Pois é, esse é um ponto crucial da análise. O conflito central, segundo essa fonte, gira em torno da soteriologia. A doutrina da salvação? Exatamente, a doutrina da salvação. O ascetismo, ao dar muita ênfase na renúncia, na autodisciplina, no esforço pessoal como meios para se purificar e chegar perto de Deus, ele acaba valorizando muito as obras da pessoa, o esforço dela. Ah, o foco no que a pessoa faz. Isso. Em contraste, a doutrina cristã fundamental, e a fonte até cita Efésios 2, versículos 8 e 9 como exemplo-chave, afirma que a salvação é um dom gratuito de Deus. É recebida pela graça através da fé em Jesus Cristo, e não como resultado de obras ou esforços. A lógica ali é para que ninguém se glorie, para ninguém achar que conquistou a salvação por mérito próprio. Entendi.
Então, a crítica não é necessariamente, tipo, contra jejuar ou ser caridoso, mas contra a ideia de que isso é o que te salva. Precisamente. É essa nuance que o texto apresenta. A salvação como um presente que se aceita pela fé versus algo que se conquista pelo rigor da prática, pelo mérito. O estudo até lembra que outras ideias que valorizavam práticas específicas ou conhecimentos secretos para a salvação, como algumas formas de gnosticismo, foram historicamente vistas como heréticas do cristianismo justamente por isso, por desafiarem essa centralidade da graça e da fé em Cristo. Entendi. Faz sentido essa distinção. E o estudo detalha algumas manifestações que podem ser vistas como ascéticas no contexto cristão? Sim, ele menciona algumas. O monasticismo, por exemplo, parece óbvio. Aquela vida reclusa em mosteiros, monges, freiras, com votos de pobreza, castidade, obediência, focados em oração, trabalho, uma renúncia bem estruturada, né? Com certeza, um exemplo clássico. Outro que o texto traz é o martírio. Aqueles que testemunharam a fé até o fim, sem negar, se tornando exemplos de dedicação total. Sim, uma forma extrema de renúncia, né? Renúncia da própria vida pela fé. E a caridade também entra na discussão. O amor ao próximo colocado em prática, ajudando os necessitados, algo muito forte principalmente no catolicismo. Mas, de novo, o estudo alerta para o que ele considera um erro teológico. Achar que essas boas obras são a base da salvação e não uma consequência da fé. Exato, a diferença entre raiz e fruto. E por último, ele fala das virtudes morais castidade, temperança, humildade e paciência, como práticas valorizadas, formas de disciplina para viver uma vida que agrada a Deus. Isso. E a análise da fonte sempre volta para o ponto teológico central dela. Mesmo que essas práticas sejam admiráveis, sejam vistas como frutos da fé, elas não são, nessa visão teológica específica, o que torna a pessoa justa diante de Deus. A justificação, essa relação correta com o divino, viria unicamente pelo sacrifício de Cristo. Cita até um 1 Pedro falando sobre sermos resgatados pelo precioso sangue de Cristo. Fica bem clara a distinção que o estudo faz. Entendido. Essa é a perspectiva teológica específica da nossa fonte sobre o cristianismo. Agora, vamos abrir o leque. Como outras grandes tradições, vem o ascetismo. O estudo fala algo sobre o islamismo? Parece que foi mais breve nessa parte. A cobertura sobre o islamismo no material que a gente tem é bem concisa mesmo. Basicamente, aponta que a filosofia central é a submissão Islã a Alá. E a prática fundamental é seguir os 5 pilares: testemunho de fé, oração, caridade, jejum no Ramadã, peregrinação a Meca. Acredita-se que essa obediência e a prática desses rituais aproximam o fiel de Alá e da salvação. A ênfase parece ser mais na obediência à lei divina e na prática comunitária do que naquela renúncia cética mais individualista que a gente vê em outras tradições. Entendi. Claro que existem correntes místicas dentro do Islã, como o sufismo, onde práticas de desapego e disciplina espiritual intensa são bem presentes. Mas o nosso estudo não entra muito nesse detalhe. Certo. Uma ênfase diferente, então. E no judaísmo? O texto sugere uma abordagem bem particular, né? Sim, bem particular mesmo. O judaísmo, segundo essa análise, valoriza sim a disciplina, a moderação e práticas como o jejum, em datas importantes como Yom Kippur, o Dia do Perdão, ou Tisha B'Av, que lembra tragédias históricas. Certo, então existem práticas de disciplina. Existem, mas geralmente elas não são vistas como uma rejeição do mundo material ou dos prazeres legítimos da vida. Pelo contrário, são mais encaradas como ferramentas para ter autodomínio, para introspecção, para o luto da comunidade ou para momentos de busca espiritual mais intensa. Ah, então não é um chamado para fugir do mundo. Não, de forma geral não. Inclusive, o estudo menciona uma crítica que existe na tradição rabínica contra o ascetismo voluntário, que é considerado exagerado ou desnecessário. Tem até uma citação famosa do Talmud babilônico que diz algo como: quem jejua sem necessidade é chamado pecador. Nossa, interessante isso. Reflete uma visão de que essa autoprivação extrema pode ser até uma forma de ingratidão pelos dons que Deus deu no mundo, sabe? A ideia central, como o estudo ressalta, não é fugir do mundo, mas sim santificá-lo. E isso acontece através das mitzvot, os mandamentos que incluem rituais, claro, mas também muita ação ética.
Trabalho honesto, construir família, praticar justiça social. Uhum. Isso se conecta muito com o conceito de Tikkun Olam, a ideia de reparar o mundo, de participar ativamente para melhorá-lo. É uma visão bem interessante que coloca a espiritualidade muito na ação engajada com a vida. Realmente, pinta um quadro bem diferente da renúncia como caminho principal. Agora vamos para o hinduísmo. Lá, a imagem do asceta renunciante parece bem mais forte, né? Ah, sem dúvida. O hinduísmo tem uma tradição longa, riquíssima de renúncia. Usa-se termos como Tyaga ou Sannyasa. O estudo nos leva lá para o período das Upanishads, mais ou menos 800 a 500 a.C., uma época de muita filosofia, né? Sim. E nessa época, muitos indivíduos, buscando a libertação moksha do ciclo de nascimentos e mortes, samsara, literalmente abandonavam a vida social. Viravam eremitas, peregrinos, se dedicavam à meditação, jejum e às vezes a austeridades físicas bem severas, as chamadas tapas. Mas isso não deve ter gerado um problema social? Muita gente abandonando as responsabilidades da família, do trabalho? Exatamente. Esse foi um ponto de tensão real, e o estudo explica que para tentar harmonizar esse ideal ascético radical com a necessidade de manter a sociedade funcionando, a ordem social, familiar, desenvolveu-se a doutrina dos 4 estágios da vida, os ashrama dharma. Ah, os ashramas. Já ouvi falar. Isso. É um modelo bem engenhoso descrito nos textos legais e éticos, os Dharma Shastras. Ele propõe uma progressão ideal ao longo da vida. Começa como brahmacharya, o estudante, celibatário, depois vira grihasta, o chefe de família, cumprindo os deveres sociais, religiosos. Aí, na idade mais madura, pode passar para vanaprastha, o morador da floresta, que começa a se retirar, e, finalmente, para quem busca a libertação total, o estágio de sannyasa, o renunciante completo. Que interessante, é uma forma de integrar, né? Exato. É uma tentativa de criar espaço tanto para a vida engajada quanto para a renúncia total, dentro de uma mesma estrutura de vida. É bem pensado. E dentro desse contexto tem os sadhus, que são aqueles que levam a renúncia ao extremo, certo? Sim, os sadhus, que são os homens santos, ou as sadhivis, as mulheres santas, são as figuras que encarnam esse ideal do sannyasa de forma mais radical e, assim, mais visível para a gente. O estudo descreve algumas práticas austeras deles que podem chocar a gente. Tipo o quê? Tipo, manter um braço levantado por anos a fio, dormir em camas de pregos, fazer jejuns longuíssimos, viver com quase nada ou absolutamente nada de posses. E esses votos são geralmente vistos como irrevogáveis, para a vida toda. Uau! Mas qual o propósito por trás de algo tão extremo assim? São vistas como formas muito poderosas de dominar o corpo e a mente, sabe? De quebrar o apego ao ego, às sensações, ao mundo material. Tudo isso em nome da busca pela realização espiritual, pela libertação. E existem muitas seitas, muitas linhagens diferentes de sadhus devotados a deuses diferentes, como Vishnu, Shiva, Shakti, ou até seguindo caminhos não teístas. Entendi. Mas o ponto comum é esse compromisso total com a renúncia. E apesar dessa radicalidade toda, o estudo ressalta que eles são muito respeitados na sociedade hindu. São vistos como símbolos vivos do desapego, da busca espiritual. É uma dedicação impressionante mesmo. Agora, vamos para o budismo? A história do próprio Buda, Siddhartha Gautama, já começa com uma renúncia forte, né? Ele largou a vida de príncipe. Corretíssimo. A história que funda o budismo é justamente essa. Siddhartha saindo do palácio dos luxos depois de ver de perto o sofrimento, a doença, a velhice, a morte. E a busca inicial dele o levou a praticar as formas mais severas de ascetismo que existiam na Índia naquela época. Ele foi pro extremo também, inicialmente. Foi. Jejuou até quase morrer, mortificou o corpo, tentou de tudo para encontrar libertação através dessa negação radical. Mas ele não ficou nesse caminho, né? Não. Essa foi a grande virada, a descoberta de Buda segundo a tradição. Ele percebeu que essa automortificação era tão inútil para acabar com o sofrimento quanto a vida de luxo e prazeres que ele tinha largado. Nenhum dos extremos funcionavam.
Ah, E isso levou ele a formular o que é central no budismo, o caminho do meio. Por isso que a vida monástica budista, que está codificada lá no Vinaya Pitaka, busca um equilíbrio muito cuidadoso. equilíbrio é a chave, então. Exato. Monges e monjas praticam a simplicidade, a disciplina, meditação intensa, mas as regras garantem condições básicas de saúde, comida adequada, mesmo que simples e vinda de esmolas, roupa, abrigo, cuidados médicos. A ideia não é punir o corpo, é acalmar a mente, reduzir as distrações, cultivar a clareza e a compaixão para alcançar iluminação, o nirvana. A privação exagerada é vista como um obstáculo, tanto quanto a indulgência. Faz todo sentido. Mas o estudo menciona que algumas práticas mais austeras ainda existem em algumas tradições budistas, não é? Sim, isso é verdade. Existem as práticas chamadas Dutanga ou Tudong, como se fala na Tailândia. São um conjunto de austeridades opcionais que os monges podem adotar para intensificar a prática de desapego. Opcionais, então. Sim, opcionais. Estão documentadas em textos importantes como o Visuddhimagga e são bem comuns, por exemplo, na tradição da floresta da Tailândia, onde os monges costumam viver mais isolados com menos recursos. Mas é importante entender que essas práticas são geralmente vistas como ferramentas dentro do quadro maior do caminho do meio. São formas de aprofundar a disciplina, a renúncia, mas sem cair naquela automortificação extrema que o próprio Buda rejeitou como inútil. É mais sobre simplificar radicalmente do que sobre se causar dor. Entendi a diferença. Ok. Fizemos um tour bem completo por várias perspectivas. Vamos tentar amarrar isso. Recapitulando, o ascetismo é essa busca espiritual através da renúncia, uma prática antiga, global, mas, nossa, com interpretações e aplicações muito, muito variadas. Exatamente. E olhando para as diferentes abordagens que o nosso estudo explorou, o que surge é um espectro fascinante de possibilidades, né? Sim. De um lado, a gente tem visões como a do judaísmo, que foi apresentada aqui, que enfatiza santificar a vida cotidiana, o mundo material através das ações corretas, dos mandamentos, e até critica uma rejeição muito extrema. Certo. Aí tem o budismo com seu caminho do meio, rejeitando claramente os extremos da autoindulgência e da automortificação, focando em equilíbrio, disciplina, mindfulness, mas ainda com espaço para algumas austeridades opcionais, as Dutanga. O equilíbrio budista. Isso. No hinduísmo, a gente encontra uma tradição forte, respeitada, de renúncia radical, o sannyasa, os sadhus, mas que também foi integrada na vida social por um sistema como os ashramadharma, os estágios da vida. A integração hindu. E tem a tensão particular que a perspectiva teológica do nosso estudo destacou sobre o cristianismo. As práticas ascéticas existem historicamente, mas entram em conflito com a doutrina central da salvação pela graça através da fé, que não valoriza o mérito das obras humanas para alcançar justificação. A tensão cristã. E o islamismo, naquela breve menção da fonte, parece focar mais na submissão a Alá e na prática dos pilares como o caminho principal. É incrível ver como tradições tão diferentes lidam com essas questões que são universais, né? O corpo, o prazer, o sofrimento, a disciplina, tudo isso na busca por sentido, por conexão espiritual. É uma diversidade enorme de respostas para perguntas que todo mundo, de alguma forma, se faz. Sem dúvida. E isso nos deixa, talvez, com uma última reflexão para além do nosso material de hoje. Pensando nessa experiência humana universal com o prazer e a dor, como será que esse impulso ascético, que pode ir desde a simples autodisciplina que a gente busca numa dieta, num treino, até essas formas radicais de renúncia que a gente viu, como será que ele continua vivo e relevante hoje em dia? Boa pergunta. Mesmo fora das estruturas religiosas formais, será que a gente ainda busca formas de renúncia para encontrar propósito, controle, talvez até transcendência? Fica aí a pergunta no ar depois dessa nossa exploração.